Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vou continuar o nosso curso de C# falando sobre o controle Trivial. Nas videoaulas anteriores eu apresentei o controle Trivial, suas propriedades, métodos e eventos. Na primeira videoaula mostrei como podemos usar o controle, definir algumas das suas principais propriedades e criar nós e subnós usando a ferramenta visual, o ambiente visual, né, do Visual Studio. Na segunda videoaula, eu mostrei como podemos criar nós e definir algumas propriedades via código. Tá? Lembrando que o controle Trivial ele é um controle Windows Forms usado para exibir dados no formato hierárquico, onde eu tenho uma hierarquia semelhante a uma árvore, né? Tenho nós pais, nós filhos e assim sucessivamente. Lembrando muito a estrutura de exibição do Windows Explorer. Então, só para fixar a informação, a coisa mais importante do controle Trivial são os nós, a hierarquia de nós. E nós podemos utilizar o método add da coleção nodes para incluir nós, usando o nome do controle, né, a coleção e o método add. Então, para criar o nó raiz, a sintaxe é o nome do controle, nodes, add e o texto que desejamos exibir, né? Para incluir um nó filho no nó pai, eu só utilizo o índice 0 referente ao primeiro nó pai e uso o método add da coleção nodes informando o texto do nó filho. E assim eu vou fazendo sucessivamente, né? Nesse exemplo eu tenho aqui a visualização do Trivial e aqui a textual, né? Então aqui o nó pai, note que o índice é 1, e aqui eu repito, né, o método nodes add. E se eu quiser incluir um filho no filho, eu uso o índice do nó pai, depois do primeiro nó filho e sempre usando o método add da coleção nodes. Então, nessa videoaula eu vou expandir um pouco mais, mostrando alguns recursos, fazendo dando uma visão geral do que nós já vimos e do que nós vamos ver nessa videoaula. Nós podemos dizer que cada item no Trivial ele é encapsulado dentro de um objeto Trinode, né? E cada Trinode pode ter 0 ou muitos nós filhos. Essa propriedade Trinodes do Trivial ele representa uma coleção de objetos Trinode, né, que se relacionam com o nó raiz ou o nó superior da hierarquia. Tá? Para criar o node, nós usamos o método add, como já falei. Dou o nome do controle, nodes e o método add, informando o texto. Nós podemos também, opcionalmente, incluir imagens, é isso que nós vamos ver nessa videoaula. Cada nó possui sua própria coleção nodes, né? Nós podemos interagir via código através dos nodes. Para selecionar um nó via código, nós usamos a propriedade select node, né? E aí usamos outras propriedades do que desejamos obter. Se eu quero obter o texto, se eu quero obter o caminho completo da hierarquia do nó, eu uso full path. Se eu quiser obter o texto, eu uso o text. Para limpar todos os nós de um controle Trivial, eu uso o método clear. Tá? Para expandir, eu uso o método extend all. E para recolher todos os nós, eu uso collapse all. Para obter o texto do nó pai, do nó selecionado, eu uso a propriedade parent e text. Para contar o número de nós pais, eu uso a propriedade count. Então, outra coisa que nós podemos incluir em um controle Trivial, além do texto nos nós, são imagens. Podemos atribuir imagem. Fazemos isso usando o controle ImageList.
Então nós definimos o image list, atribuímos as imagens ao image list e depois atribuímos o image list à propriedade image list do controle preview. E para criar um node com imagem, né, eu estive usando sempre esse método add, né, passando somente o texto a ser exibido. Existe um método sobrecarregado, né, onde eu passo a chave, né, o texto que eu quero exibir. A chave é um nome, é uma string que eu dou ao nó. O texto que eu quero exibir, o índice da imagem que eu vou exibir e o índice da imagem quando o nó estiver selecionado. Aqui, se eu colocar o mesmo índice, ele vai exibir a mesma imagem. Se eu colocar valores diferentes, ele vai exibir imagens diferentes. Então, nessa videoaula eu vou mostrar como fazer isso. E também, nessa videoaula eu vou mostrar como nós podemos criar um controle, instanciar um controle via código. Porque nessas videoaulas anteriores, nós arrastamos um controle da toolbox no formulário e foi criada uma instância, né? Assim, automaticamente no formulário. Nós vamos fazer isso via código. Para fazer isso, eu uso a classe Preview, crio um objeto, né, da classe Preview dando um new, né? Estou instanciando o objeto tv1 como do tipo Preview. Depois eu defino a sua localização no canto superior esquerdo do container, que no caso geralmente é um formulário. Depois defino a sua largura, a sua altura e incluo o controle, tá, na coleção de controles do formulário. E após eu ter definido o image list, eu atribuo o meu image list à propriedade image list. Nós vamos fazer isso nessa videoaula. Então eu vou abrir a nossa ferramenta, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Vou clicar em New Project, essa ferramenta é gratuita. Selecionar a linguagem C#, o projeto Windows Forms Application. Então vamos lá, C# Preview 3. Vai ser criado aqui o nosso projeto. E vamos visualizar então a janela Toolbox, que eu vou criar uma. E a janela Solution Display. Bom, aqui eu vou expandir o nosso formulário, né? Vou definir aqui um título alterando a sua propriedade text, colocar preview. Vou definir aqui a cor de fundo, apenas para ficar melhorar a visibilidade. E agora, geralmente o que eu fazia? Eu vinha aqui em Common Controls, né, e definia o controle preview, arrastava e soltava aqui no formulário. Tá? Vou fazer isso via código. Outra coisa que eu vou fazer vou usar um image list. O image list eu vou definir, tá? Então, eu vou arrastar ele aqui, vou deixar o nome padrão. Então aqui no image list, o tamanho da imagem, eu vou alterar esse tamanho para trabalhar com a imagem um pouco maior, tá? E eu vou clicar aqui em Choose Images, ou então poderia ter clicado aqui, ó, Images Collection. Ele vai me abrir, eu vou dar um Add e vou selecionar imagens. Aqui eu vou selecionar duas imagens, tá? Um livro aberto, um livro fechado e um livro aberto. Então note que a primeira imagem tem índice 0 e a segunda tem índice 1. O livro fechado tem índice 0, o livro aberto tem índice 1. Eu vou dar um OK, né? Então eu já defini meu image list. Bom, agora eu vou incluir alguns botões de controle, botão de comando aqui no meu. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, né? Os botões de comando. Aí eu vou fazer o seguinte: eu poderia continuar clicando, arrastando e soltando, mas eu vou selecionar o controle, pressionar a tecla Ctrl e vou arrastar e soltar com o mouse, tá? Então eu vou copiar um.
2, 3, 4, 5, 6, 7 botões. Tá? Cada um vai fazer uma coisa específica aqui no nosso exemplo. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou exibir informações nos labels. Então eu vou definir um label, né? Esse texto aqui eu não vou usar. Essa propriedade eu vou... name dela vai ser lbl_info e autosize false, tá? Porque eu quero trabalhar, exibir informações aqui. Então aqui eu vou definir a cor de fundo dela, vou alterar a cor para ficar mais visível, né? Pronto. E aqui em cima eu vou colocar uma label. Então aqui eu vou copiar e colar da mesma forma. Vou selecionar, pressionar a tecla Ctrl e eu vou arrastar aqui, para copiar. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 4 e... deixa eu pôr um pouquinho mais para cima, né? 5. Deixa eu ajustar um pouco mais. Opa. Pronto. Então aqui eu vou mudar o nome desses controles, né? Aqui vai ser info, aqui vai ser lbl info 1, que é lbl info 2, lbl info 3, lbl info 4. 1, 2, 3, 4. Bom. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é no primeiro botão, eu não vou alterar o nome dos botões, né, para ganhar tempo. Eu vou só alterar aqui o texto, tá? Então eu vou criar o trivial. Vou mostrar como criar via código, tá? Então, vou clicar nesse botão aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é criar uma instância da minha classe trivial. Então, trivial, vou chamar tv1 igual a new trivial. Pronto. Já criei uma classe. Eu criei ela fora do evento click, porque eu quero que essa instância seja visível em todo o formulário, né? Bom, agora eu vou criar aqui um método que não retorna nada, e eu vou chamar esse método criar trivial. Opa. Pronto. Esse método criar trivial, o que eu vou fazer? Como eu criei a instância do controle, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora definir a sua localização do container, a propriedade location, né? Que ele define as coordenadas do canto superior esquerdo em relação ao container. Então, location igual eu vou definir 2 pontos. Então, vou colocar aqui, ó, 10, 30. A localização em relação ao container. Depois eu vou definir a largura do controle, né? Porque ele é um controle visual. Depois eu vou definir a altura.
Aí eu tenho que incluir o controle na coleção, na coleção do método add, incluir esse controle na coleção controls, tá, do formulário. E como eu vou trabalhar com evento, tá, eu vou usar também o evento after select, que é um evento que ele é disparado quando um nó é selecionado. Então eu vou ter que definir o evento after select, né, como um evento do preview. E eu vou chamar esse after select. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Tá, eu não gerei ele ainda, tá? Então tudo bem. Enquanto eu não gerar ele, eu vou comentar aqui, porque eu tenho que criar e gerar. Eu não vou gerar ele agora, tá? Eu só vou criar. Bom, agora o que eu vou fazer? Na videoaula anterior, eu mostrei como criar nós e subnós usando o método add e o método begin update. Eu vou copiar e colar o código que eu usei na aula anterior, apenas para ganhar tempo, porque aqui eu estou repetindo. É só para ele me criar aqui uma estrutura hierárquica de nós, né? Para você visualizar, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Quando ele clicar no botão criar, criar preview, o evento click vai ser disparado. Então eu vou chamar essa rotina criar preview, que vai pegar a instância que foi criada, definir a localização, a árvore e vai preencher o controle automaticamente, né? Então vamos ver o resultado disso. Então tá aqui, né? Eu só tenho o código no evento click e no formulário onde eu defini uma instância do preview e um método criar preview que retorna nada. Ele só vai criar a instância do preview e preencher. A hora que eu clicar aqui, olha, ele já cria o controle, né? E os seus nós e a hierarquia de nós que nós vimos basicamente na aula anterior. Eu criei a mesma estrutura. Ok? Então, automático. Tá. Eu vou fazer agora só para... Esse último botão eu vou chamar de limpar. E aqui eu vou limpar todos os nós do preview. Aqui eu vou chamar de recolher nós e vou recolher o nó usando o método collapse all. Recolhe todos os nós. Aqui eu vou expandir os nós. Aqui eu vou usar o método expand all, né? Então olha aqui, ele é exibido, eu vou clicar em preview, ele cria o preview, cria os nós. Se eu clicar em expandir, ele expande, recolher, ele recolhe, limpar tudo, ele limpa tudo, aí eu tenho que criar novamente, né? Expandir os nós. Ok? Para mim, uma coisa que eu esqueci de falar. Note que, embora eu tenha definido o controle image list, né, quando eu crio, nenhuma imagem é atribuída, né? O motivo disso aqui
é o seguinte. Eu tenho que atribuir ao controle, né, a propriedade ImageList do controle TreeView, o meu controle ImageList, né? Agora sim, tá? Note que o nome do meu controle é ImageList1. Então, o que eu fiz? Eu atribuí esse meu controle ImageList, com a qual eu já defini as imagens, né? Vamos olhar novamente, ó. A primeira imagem é um livro fechado, a segunda é um livro aberto, tá? Então, defini ela 32 por 32 e agora eu atribuí aqui a propriedade ImageList. Então, vamos executar e ver o resultado. Olha que eu criar o TreeView, pronto, ele já atribui automaticamente as imagens, né, no controle. Ok? Bom, agora aqui, olha, eu vou mostrar como nós podemos criar nós, né, de uma maneira dinâmica no controle TreeView. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou, no evento click desse controle button, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma string, né? N, só que ser nova. Vou dar um nome para essa string, noRaiz. Agora, aqui eu vou usar Qual é a ideia? A ideia é eu permitir que o usuário informe o texto, o tempo de execução, isso seja atribuído ao nó. O nó vai ser criado e o texto informado vai ser atribuído ao nó do controle TreeView. Para mim fazer isso, sem querer complicar muito, eu vou usar um input box, tá? No C#, para mim usar um input box, eu tenho que incluir uma referência aqui. Então eu vou aqui no Project, Add Reference, e eu vou aqui em Assemblies, né? E eu vou incluir a referência Microsoft Visual Studio. Ok? E eu venho aqui, using Microsoft Visual Basic. Tá? Tudo isso para mim usar o input box no C#, tá? Agora eu já posso definir o input box. Aí eu vou usar o interaction, né? Input box. E aqui eu vou pedir para o usuário informe o texto do nó. O texto. Então o usuário vai informar, eu vou receber aqui, atribuir a variável nó que eu criei aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, se eu tiver um TreeView selecionado, se o nó selecionado for igual a null, né, significa que eu não tenho um nó selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas incluir um nó. E aí eu vou usar esse construtor aqui, ó. Vou dar um TreeView adds node, vou informar a chave, que vai ser o nome do nó que ele informou. Vou repetir aqui o texto que vai aparecer. E aqui eu vou definir um índice para a imagem que eu quero exibir e o índice da imagem que eu quero exibir quando o nó seja selecionado. Então eu vou fazer assim, ó. Vou dar um add, eu vou colocar o nome do nó aqui, eu vou repetir aqui que é um valor texto, né? A chave é do tipo string, o texto que eu quero exibir é do tipo string, e aqui o image index. Ó, o primeiro, a imagem tem índice 0, que é o livro fechado, e a segunda, a imagem tem índice 1, que é o livro aberto, certo? Isso eu estou fazendo se
nenhum nó for selecionado, tá? Então, estou criando um nó raiz. Se o nó for selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou incluir a partir do nó que foi selecionado, né? Uso a mesma propriedade, node, e aqui é a mesma coisa, nó 0, 1. Lembrando que o meu image list já foi definido e atribuído, tá? Pronto. Com esse código, eu vou permitir que o usuário informe um texto do nó. Eu vou receber, verificar se tem algum nó selecionado. Se tiver um nó selecionado, a partir daquele nó eu vou criar um outro nó e atribuir as imagens. Se não, ele vai criar um nó raiz. Certo? Então vamos executar e ver o resultado. Então, eu vou criar um outro view. Espera aí, deixa eu ver. Só que agora eu tenho que fazer o seguinte, eu vou comentar esse código aqui, ó. Tá? Vou comentar. Porque aqui eu não preciso mais dessa hierarquia, né? Eu copiei esse código ali apenas para ganhar tempo. Então, ó, agora eu tenho no método criar preview, eu estou definindo a localização, o tamanho, a largura, a altura e atribuindo image list. Aí os nós eu vou criar todos aqui, né? Então, vamos executar. Criei um preview, note que ele está vazio, então vou criar nó. Então, América. Ele já criou e atribuiu a imagem. Como eu não selecionei nenhum nó, ele vai criar outro nó raiz, tá? Aqui no input box. Vou colocar Europa. Vou criar um outro nó. Ásia. Vou criar um outro nó. África. Vou criar um outro nó. Oceania. Agora eu vou selecionar o nó Europa. Note que quando eu selecionei, ele exibiu a imagem de índice 1. Tá? Vou criar um nó, vou colocar aqui. Portugal. Ele criou Portugal. Agora eu vou criar aqui em Europa outro nó. Vou colocar aqui. Espanha. Tá? Note que quando eu vou selecionando o nó, ele vai exibindo a segunda imagem. Como se eu estivesse abrindo a pastinha, né? Dá um efeito legal. Tá? Vou criar um outro nó aqui, ó. Vou colocar África Oriental. E aqui em África Oriental, eu vou criar um outro nó. Vou colocar Angola. Né? Então eu estou criando nós e subnós conforme o nó selecionado. Tudo isso usando esse simples código aqui, onde eu já atribuo as imagens, né? Naturalmente aqui eu deixei os valores fixos, mas também eu posso definir isso via código, da mesma forma que eu estou fazendo para os nós aqui, ok? Bom, então vamos lá. Agora eu vou mostrar como remover um nó, tá? Vamos voltar aqui então ao nosso formulário. E aqui, antes de colocar aqui, vou colocar aqui, remover. Remover, eu vou remover um nó que tiver selecionado. Então no evento click, como que eu faço? Eu dou um preview, o nodes, vou remover, nodes, dou o método remove e eu vou remover aqui, note que aqui ele espera um objeto do tipo tree-node, né? Vai ser o nó selected node. O nó que eu tiver selecionado ele vai excluir. Ok? Então, vamos testar. Que aqui, novamente, eu vou ter que criar o preview e vou criar alguns nós. Vai. América
Ásia, Europa. Na Ásia aqui eu vou colocar Japão, Filipinas. E aqui, ó, vou colocar Tóquio. Então eu vou expandir os nós, né? Então eu selecionei o nó Tóquio e vou remover o nó, né? Se eu quiser remover o Japão, certo? Então, se eu quiser remover o nó Europa, o nó que tiver, se eu selecionar um nó que tenha subnós, ele remove o nó e o subnó, tá? Se eu clicar aqui, ele remove tudo. Ok? Então é um outro recurso. Agora, vamos criar o nosso evento, definir aqui ó, o evento After Select, tá? E eu vou criar esse evento via código. Geralmente, quando eu arrasto o controle a partir da toolbox, eu vou na caixa de propriedades do controle e seleciono o evento. Como aqui eu estou criando via código, eu tive que definir via código também o evento aqui, tá? E agora, usando o tratador de evento do controle Trivial, tá? Criei uma instância desse evento e agora eu vou definir o código dele, né? Para fazer isso, void tv1 after select. Aqui eu tenho que informar system objeto sender e aqui é system Windows Forms Tree View Event Args, que é E. E aqui, então vamos ver aqui a mensagem. Nota que agora a mensagem de alerta desapareceu. Por quê? Porque eu defini aqui a existência de um evento e criei o evento, tá? After Select. Esse evento ele ocorre quando o nó for selecionado. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Quando eu selecionar o nó, eu vou exibir algumas informações aqui nessas labels. Quais informações que eu vou exibir? Bom, eu vou mostrar a propriedade aqui, ó, nessa primeira label, a propriedade full path, que vai me obter o caminho completo do nó. Aqui eu vou mostrar a propriedade text do nó selecionado, né? Que vai me obter o texto do nó selecionado. Aqui eu vou mostrar que eu posso obter o mesmo valor usando a propriedade text do node, tá? Aqui eu vou contar quantos nós pais tem. Aí eu vou usar a propriedade count. E aqui eu vou pegar o nome selected node, né? O nome do pai do nó selecionado, certo? Então eu vou aqui no evento, né? Então lembre-se que a primeira é info, né? E aqui eu vou treview1 selected node e aqui eu vou usar o full path do nó selecionado. Vou copiar e colar. Lembrando que aqui vai ser label info1 e aqui é o texto, né? treview1 selected node, o texto do nó, info2. Aqui eu vou usar a mesma propriedade, mas vai ser do nó, não que é obtido o nó do evento, né? Usando que está passado ali como argumento no evento.
A 3, eu vou contar os nós, né? Contar quantos nós pais tem. Então, para isso, eu tenho que... vai retornar um valor numérico, eu tenho que converter ele em string. E a última informação é o seguinte. Eu vou obter o texto do nó pai. Eu só posso obter o texto do nó pai com o nó filho. Então, quando o nó já for pai, ele vai retornar null. Então, eu tenho que verificar isso. Então, eu tenho que verificar se o nó selecionado, né? Se o nó pai selecionado, ele é diferente de null. Se ele for diferente de null, aí tudo bem. Aí eu vou informar na label, né, o nome dele, que vai ser review1, selected node, parent, text, string. Se ele for null, eu só vou limpar o valor do texto ali. Certo? Então, aqui, tudo vai ocorrer quando o evento after select, que ocorre quando o nó acaba de ser selecionado, né? Então, quando eu selecionar um nó lá, ele vai... Então, para ganhar tempo, eu vou descomentar esse código para mim, né, não ter que ficar criando o nó, digitando o node lá. Eu vou criar automaticamente, não vou usar criar nós aqui. Aí esse botão aqui, depois vamos executar. Eu vou criar um preview, né? Note que aqui, ó, eu tenho a estrutura criada. E agora eu vou selecionar. Eu vou selecionar aqui, ó, Europa. Ó, o caminho é Europa, o texto do nó é Europa. Aqui vai ser sempre igual, né? E quantos nós pais existem? Existe 1, 2, 3. Agora eu vou selecionar Portugal. Ó, o caminho, aqui ele me dá o caminho Europa, Portugal, completo da hierarquia, né? Aqui o nome do texto e aqui o nome do texto e aqui o nome do pai, o nome de Portugal, o nome do pai do nó pai de Portugal é Europa. Se eu clicar em Moçambique, ó, perceba que ele me dá a hierarquia de navegação, o nome do texto selecionado e o nome do pai, que no caso agora é a África Oriental. Tá? E aqui sempre vai ser 3, porque eu só tenho 3 nodes pai. Tudo isso ocorrendo aqui no evento After Select. Existem outros eventos, né? Então, existem o controle trivial. Eu tenho diversos eventos que ocorrem. Click, double click, tá? Esse After Select é o evento padrão do controle trivial. Então, nessa videoaula, esse botão aqui eu não iria precisar dele. Então, nessa videoaula, nós mostramos, né, como podemos atribuir imagens, né, usar propriedades e métodos do controle trivial, criar nós dinamicamente, obter valores da propriedade usando eventos do controle. E na próxima videoaula eu vou mostrar como criar uma aplicação mais prática, que é acessar as informações de um banco de dados e exibir um controle trivial. Então, até a próxima videoaula.